Gálatas ele fala isso. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Já era selado ali, já tinha ali a identificação de cristão. E para os que não têm identificação de cristão, fica claro que eu falei agora há pouco das obras da carne. Nós vamos ver algumas. Vamos lá. Na verdade, é uma figura da semana passada. Porque o grande problema do Apocalipse. Por causa da gravação. O grande problema do Apocalipse de a gente colocar imagens é que elas são muito interpretativas. E tem muita coisa, né, muitas imagens interpretadas que se nós não tomarmos cuidado, é melhor nem vê-las. Por exemplo, então, quando colocamos no primeiro encontro a ilha de Patmos, é algo real e concreto. O apóstolo João é algo real e concreto. Então nós conseguimos informações precisas, importantes e sérias, né, respeitadas a respeito do que vem sido estudado em relação à interpretação do Apocalipse. Agora, quando se fala em simbologia, e tem todo esse tempo, né, 2000 anos atrás, né, de uma interpretação que já tinha imagens referentes a um prazo ainda maior de mais 700, 800 anos para trás. Então, se pegarmos hoje e formos atrás de imagens da besta, das trombetas e tudo aí, entre outras coisas, a gente corre o risco, nós corremos o risco de pegar imagens que não são realmente aquelas imagens que o apóstolo João, através, né, da presença do Espírito Santo e do sopro de Jesus nos seus ouvidos, queria passar para aquelas igrejas. Então, as imagens têm muitas coisas que podemos ver. Então, na verdade, mas são poucas as imagens que são mais sérias. Tá bem? Então, eu trouxe apenas algumas imagens aqui que foi no encontro passado, né, a respeito dos cavaleiros do Apocalipse, das suas cores e das funções que cada um tinha, referente a cada selo que era aberto, né, o cavaleiro branco, vermelho, preto e o amarelo, que também tem o nome de laio. Tem algumas traduções que falam que é laio, que é cavalo amarelo representando a morte. E tem umas figuras também, as figuras dos cavaleiros, que é o arco, que também já foi explicado semana passada, o arco, a espada, a balança e a lança, como se fosse representando a própria morte. Então são imagens que eles conseguem ver, mas isso a gente já viu semana passada. E os selos sendo abertos, primeiro o cavalo branco nós vimos semana passada, representando o terreno da natureza, e que sai para conquistar, conforme também já foi falado, não vai voltar muito nesse assunto. O cavalo vermelho, que é para tirar a paz da terra, o cavalo preto, que é o luto da igreja, que é o luto pela queda, né? Na verdade é o luto pela queda, o amarelo, que é a cor da morte, que é todas aquelas representações que nós vimos semana passada. Depois, nós vamos mandar essas imagens. Eu estou devendo as imagens de Neemias, eu tentei mandar, mas voltou tudo, porque é muito pesado. Então eu vou ter que fazer uma cópia no CD. Na quinta-feira agora, eu passei com as torcidas, depois algumas voltou tudo. Eu tenho que passar só umas, assim, copiei só uma ou outra imagem. Por isso que os irmãos de Neemias não receberam nem de Apocalipse. Está muito pesado essas imagens. Tem que pôr um CDzinho, integrar depois. E se colocar no Face, no grupo? Eu também. Eu tentei isso, eu tentei mandar por e-mail para cada um. É porque às vezes no grupo do Face. Pode ser, eu vou tentar dessa forma. Aí a primeira besta, que aí já vemos hoje, é uma besta que está lá relatado em Daniel, que fala, corpo de leopardo, a boca de leão, os 10 chifres e os pés de urso. Então ele representa, né, na figura de Daniel, né, os 4, estava conversando com a Levi um pouquinho antes aqui, assim, que remetia, né, a questão de João, se remetia ao passado, ao presente e ao futuro. Mas de uma maneira, tinha uma interpretação muito real daquilo que estava acontecendo. Porque quem que eram as pessoas ou melhor, quem eram os impérios que atacavam, que foi
Israel, o povo de Deus foi vítima. Senão, a besta era semelhante ao leopardo, que significava que era como se fosse representado pelos grandes impérios. Por exemplo, a Grécia, os pés de urso com os medos e os persas, onde também o povo de Deus foi cativo, e a Babilônia, representando como a boca de leão, como se fosse algo para devorar. E por último, o Império Romano, que era a concretização de todas essas imagens. Então, os quatro grandes impérios eram o Império Grego, os medos e os persas, e depois o Império Babilônico, e depois, por último, o Império Romano. Ou seja, era a figura. Então, quando João coloca e se refere a Daniel, nessa figura, nessa imagem da besta, é tudo aquilo que eles tinham vivido e que eles estavam vivendo aí. Então, por isso que dá para perceber assim, que não é como o pastor Silvio colocou, não é uma projeção, uma previsão do futuro, mas uma previsão da realidade do que estava acontecendo. Então, ele colocava de uma forma dos animais, dessas visões também. Tá? Depois ele foi expulso, diz aqui no capítulo 12, 9, tá? Foi expulso pelo dragão e a antiga serpente que se chama diabo está lá sobre a terra, onde nós vimos que é a segunda besta também que veio da terra. Também tinha, ela não parece tanto um cordeiro assim, essa imagem, mas é uma que veio, que ela traz uma imagem, e essa imagem aqui está muito, eu tive que aumentar ela para distorcer, mas se a gente pega essa imagem no original, a pessoa que criou essa imagem aí, como dizendo da segunda besta, você não consegue interpretar que ela é um monstro. Mas quando olha de perto essa imagem, se você pesquisar pela internet, foi lá que eu busquei, ela tem uma imagem distorcida, que ela se parece com um animal dócil, mas ao mesmo tempo, se você olha muito assim, ela se parece com um monstro. Aqui se parece mais com um monstro, mais pertinho assim, quando a imagem está mais próxima, o rosto assim, desse animal, ele se parece com um cordeiro realmente, ou com um animal dócil, que representa exatamente o pecado. O pecado, na nossa visão interpretativa de hoje, mas na interpretação de João, é como se fosse uma adoração simples a César, ao imperador, que você deixava de adorar a Deus. Então era muito perigoso a imagem que passava. Então isso algumas imagens são importantes a gente ver, mas hoje nós temos que tomar muito cuidado com as imagens que nós vemos e informações que buscamos na internet, porque tem que buscar algo que seja compatível, porque tem muita coisa que fala. Por exemplo, realmente tem, o pessoal colocou o que foi falado, o que eu vi de interpretação, buscando essas imagens, buscando algo para trazer para os irmãos assim em relação à besta atual. Lógico, que aquela brincadeira lá a besta veio para o Brasil, lógico que não é apenas uma brincadeirinha. Você pensa isso. Mas coloca o Papa João Paulo, que é o 3 anterior. Aí tem todas as imagens, eles pegam imagens de uma hora que ele deu uma risada diferente assim, e já coloca aí, faz uma somatória de números com uma cruz, tá? Aí depois pega a Rússia, também, como se fosse um império, depois os Estados Unidos, Obama e tantas outras coisas que se misturam para tentar descobrir o besta que está entre nós na atualidade. Na verdade, eu acho que a grande besta que está entre nós na atualidade é o próprio pecado. Hoje, nossa luta maior é o pecado, porque tudo vem. Conversando com a Lili também antes do intervalo, ela falou assim, como que hoje, se a perseguição hoje, se a gente comparar a perseguição do passado, no tempo que João escreveu o Apocalipse, em relação à perseguição de hoje, ou durante o tempo, será que está maior hoje? Eu disse para ela que cada um tem a sua intensidade e o seu tempo, mas, por exemplo, uma jovem de 14 anos, uma jovem de 20 e poucos anos, estar aqui no domingo à tarde, onde poderia estar em tantos outros lugares, ela escolheu estar aqui. E se ela está em contato com outras pessoas que não têm o mesmo espírito que ela teve de estar aqui esta tarde, poderá criticá-la de uma forma muito grande.
Vai fazer, mas que isso? A pessoa não foi capacitada intencionalmente no mal, mas uma certa